Olá, hoje é terça-feira, 10 de janeiro de 2023, e dia de mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Hoje estou aqui eu e a professora Margarida Gutierrez, que para falar um pouquinho sobre a política fiscal no novo governo, né? Quer dizer, daqui para frente nós é, 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 cobriremos no nosso podcast, analisaremos nos nossos podcasts esses primeiros momentos da política econômica do novo governo. Essa política, na verdade, no plano fiscal, como em outros, ainda está sendo esboçada, mas as primeiras cartas já começam a ser colocadas na mesa, né? E a gente sabe que o comportamento da economia no próximo ano, vai depender em grande medida das decisões relativas à política fiscal. Então, é muito importante para nós, analistas, tentar decifrar, desvendar os rumos próximos dessa política. O que a gente sabe até agora? Foi aprovado um orçamento, né? A lei do orçamento anual, já tendo por base, né, a PEC da transição, que autorizou aí um aumento substancial de gastos, e esse orçamento embute um enorme déficit fiscal. A Margarida vai falar aqui dos números. E isso aí representa um ponto de partida muito adverso quando nós pensamos na trajetória futura da dívida pública, né? Para estabilizar, se a gente quiser estabilizar a relação entre dívida e PIB no futuro, nos próximos anos, partindo da situação atual, o esforço vai ter que ser gigantesco. A posição atual, estou dizendo, aquela que está embutida no orçamento. A Margarida vai comentar esses números. É, é, Além disso, e para fazer isso, precisa um esforço enorme, e a nova regra fiscal, a novo arcabouço fiscal, esse que pela PEC da transição deve estar aprovado até agosto de 2023, desse ano, o novo arcabouço fiscal vai ter que contribuir para conduzir a economia na direção desse ajuste, que será muito grande, se for a julgar pelos números do orçamento. Porém, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem dado várias entrevistas e procurado dizer que o déficit deste ano simplesmente não vai ser o que está previsto no orçamento. O que não está claro, no entanto, é como é que isso vai ser feito, né? De que forma vai ser feito, se vai ser viável não, ou não, né? Então, isso é muito importante para avaliar a viabilidade dos instrumentos para alcançar esse objetivo de reduzir substancialmente o déficit em relação ao que está orçado. Então, nesse podcast, a Margarida vai falar sobre os números e tentar aqui nos ajudar a decifrar os caminhos da política fiscal neste ano. Margarida, a bola está com você. Então, obrigada, Francisco. Vamos lá, então, entender um pouquinho esses números. Como o Francisco colocou, ainda são números que a gente não tem certeza se eles de fato vão prevalecer. Mas a gente está aqui usando, basicamente, a peça que é a Lei Orçamentária para 2023, que foi votada e aprovada pelo Congresso no dia 29 de dezembro do ano passado. Então, o déficit primário estimado para o governo central, lembrando que o primário é um fluxo fiscal que não inclui juros sobre a dívida pública, né? Então, esse déficit primário estimado, ele foi estimado em um déficit de 232,1 bilhões de reais, né? Bom, esse déficit, na verdade, representa, em relação ao ano de 2022, o governo central fechou com superávit, deverá ter fechado com superávit, uma estimativa já praticamente certa, né? Em torno de 0,7% do PIB, superávit primário. Então, na verdade, uma coisa já que chama muito atenção,
nessa nova diretriz, vamos dizer, de política fiscal, é que nós vamos ter aí um desajuste fiscal mais ou menos de 3 pontos percentuais do PIB. Quer dizer, de 0,7% de superávit para um déficit primário de 2,2% do PIB. Então, quase um desajuste fiscal que é muito grande, numa economia que vinha crescendo a um ritmo bastante razoável, né? Então, a gente tem aí vários impactos que poderiam ser analisados decorrentes apenas dessa medida. Um impacto sobre o nível de atividade econômica e toda a questão que diz respeito ao processo inflacionário, mas o impacto também sobre a trajetória da dívida pública em relação ao PIB, né? Porque é uma mudança muito radical. Algumas coisas também chamam atenção nesse desajuste fiscal, nesse déficit primário embutido aí para esse ano de 2023. O gasto primário em relação ao PIB estimado para o governo central é de 19,16%, quando que, em 2022, a gente terá fechado com o gasto primário do governo central em relação ao PIB em torno de 18,4% do PIB. Então, é um aumento no gasto primário muito grande. Em termos nominais, isso significa 11,6% de aumento do gasto primário. Com certeza, o PIB que está no denominador, ele não vai crescer, né? 11%. Então, na verdade, a gente vai ter, de fato, uma trajetória aí de aumento do gasto público. E uma outra coisa que chama atenção, além da intensidade do aumento do gasto, é que a maior parte dos gastos que serão aumentados serão em cima de despesas obrigatórias, porque aí está previsto o Auxílio Brasil já maior, que não é uma despesa obrigatória, mas é uma obrigatória com controle de fluxo, como é classificada hoje pela Secretaria do Tesouro Nacional, você não pode cortar, na prática, né? E o aumento do salário mínimo, que vai impactar sobre todas as contas primárias que estão vinculadas ao salário mínimo. Então, quando a gente fala do desajuste fiscal, e o Francisco colocou que esse desajuste fiscal tão grande torna mais difícil um possível ajuste fiscal para estabilizar a dívida pública em relação ao PIB, se torna mais difícil, não apenas pela intensidade do aumento do gasto, mas também porque a maior parte do aumento do gasto será em cima de despesa obrigatória, que não podem ser cortadas por definição. Então, se a gente lá, no ano que vem, né, tiver que fazer um ajuste fiscal, aí vem a grande pergunta, em cima de que despesa? Já que é obrigatória, não pode ser cortada, né? Então, na verdade, isso nos coloca já uma questão importante daqui para frente, quando a gente discute a política fiscal, é a necessidade de uma revisão dos gastos obrigatórios, sim, né? E, inclusive, uma necessidade iminente de revisão das renúncias tributárias. As renúncias tributárias hoje somam, para esse ano, 456 bilhões de reais, né? E isso é um valor de que é quase 4,5% do. Então, eu costumo fazer a seguinte analogia: num condomínio, quando uma parte dos condôminos não paga o condomínio, significa que os demais condôminos têm que pagar mais para sustentar e financiar as despesas do condomínio. Então, essa revisão das renúncias fiscais, que não é uma tarefa nada fácil, porque o Brasil nunca fez isso. No Brasil, as renúncias fiscais, uma vez implementadas, nunca voltar atrás. Então, isso devia fazer parte das políticas públicas, né? A avaliação das renúncias tributárias a cada par de anos, porque você tem uma renúncia, que é um custo para a sociedade, e, é claro, você tem que comparar com o benefício que isso gera também para a sociedade. Então, isso também é uma tarefa importante da agenda fiscal que a gente tem aí pela frente. Bom, continuando, então, a nossa discussão sobre os números para 2023, o ministro da Fazenda está muito preocupado com o tamanho do déficit, tem dado várias entrevistas dizendo, olha, esse déficit não vai ser desse tamanho. E, numa última entrevista, onde ele detalhou mais por onde seriam feitos, né, mudanças para evitar um rombo tão grande, ele citou algumas questões, e essas é que eu vou fazer agora com vocês, vou citar, e a gente vai discutir um pouco a viabilidade dessas discussões, dessas questões mais pontuais, para a gente, de fato, ter um déficit primário menor do que esse estimado na lei orçamentária. Bom, uma primeira grande discussão
está na equipe econômica do Fernando Haddad, é que as receitas primárias em relação ao PIB, que estão estimadas na lei orçamentária em 16,98% do PIB, estariam subestimadas. Por quê? O raciocínio aqui é o seguinte: no ano passado, 2022, essas receitas primárias em relação ao PIB do governo central terá fechado em 18,7% do PIB. E que, portanto, 16,98% do PIB é uma queda muito significativa. Bom, lembrando que aqui nós temos uma grande indagação, né? Uma parte importante desse aumento da receita que a gente teve em 2022 tem a ver com dois fenômenos, né? A aceleração inflacionária no primeiro semestre, onde todos os impostos indexados à inflação e, basicamente, todos os impostos indiretos, né, eles sobem quando a inflação sobe. Então, a aceleração inflacionária do primeiro semestre do ano passado foi muito grande. A partir do segundo julho, a inflação começou a ceder. Então, a gente já não tem mais esse fenômeno sobre as receitas tributárias, mas no primeiro semestre a gente tem. E um segundo grande fator, mas não menos importante, foi a subida de preços de commodities. Petróleo, minério, tudo isso subiu muito de preço. Então, todas as receitas públicas derivadas dessas atividades cresceram muito. Então, houve uma enorme expansão da receita por conta da subida de preços de commodities. Só lembrando que a receita de dividendos que a Petrobras transferiu esse ano, no ano passado, para a União, foi recorde, né? Nunca tinha passado. Isso tem a ver com todo um processo aí de crescimento de preços de commodities, aumento de lucro da empresa, etc. Esses dois fenômenos que respondem em grande parte por essa subida da receita em 2022, não deverão estar presentes. O preço das commodities já começou a cair, né? O mundo está numa recessão. Então, dificilmente a gente vai ter um boom de preços de commodities ajudando a incrementar as receitas do governo central. Segundo a equipe econômica, essa subestimativa que eu estou questionando um pouco, né, da receita, estaria em torno de 100 bilhões de reais. Então, o déficit primário de 2,18% do PIB poderia se converter num déficit primário de 1,2% do PIB. Eu acho que esses números ainda a gente não tem nenhuma certeza de que, de fato, correspondem a uma evidência que vai ocorrer. Bom, além dessa primeira grande questão, que é a subestimativa das receitas do governo central, o Haddad está dizendo que pretende ampliar receitas, revendo algumas desonerações pontuais que foram feitas no último ano da gestão do governo Bolsonaro. E, basicamente, aí a gente está falando de IPI e de imposto sobre as operações financeiras. A redução do imposto sobre as operações financeiras é uma exigência que a OCDE impõe ao Brasil para a entrada na OCDE. Na verdade, a gente tem aí um longo caminho a percorrer, se de fato o Brasil entrar, que é de convergências tributárias, especificamente no mercado de câmbio também. Então, a OCDE ela tem uma série de requisitos que o Brasil tem que preencher para ingressar, né, como país membro. E um deles tem de respeito ao IOF, sobre o mercado de câmbio, sobre as operações financeiras. E o Guedes também, ao longo do ano passado, cortou IPI em 35% de uma forma linear. E isso ele está dizendo que ele vai rever essas desonerações, que vai reonerar. Então, aí a gente vai ter um aumento de receita por conta dessas reonerações. E, além disso, também, essas reonerações dariam um incremento de receita de 72,55 bi, e ele colocou genericamente de outras medidas tributárias, que também não foram anunciadas e a gente não sabe. Mas isso já daria um impacto de aumento de receita de 72,55 bilhões de reais. O terceiro grande pilar, né, dessa redução do déficit. Posso Sim, fazer uma observação? Porque a gente está deve. avaliando as dificuldades. Todas elas podem acontecer, ou podem não acontecer, mas cabe a gente aqui fazer, avaliar aí as dificuldades. Por exemplo, no caso do IPI, sobre produtos industriais, quer dizer, além de dificultar a competitividade desses produtos, por isso vai ter uma briga Uma política cheadeira, industrial, mas, além disso, você, ao retirar o IPI, você vai ter uma pressão inflacionária sobre os preços desses bens, Uhum. né?
certo. Claro que eles não se comparam com os preços de combustíveis em termos de impacto da inflação global, mas a gente vê que, no caso dos combustíveis, a intenção inicial de reonerar os Reonerar, combustíveis é, voltou foi de atrás. cara, já no início do governo, abandonada, por conta desse efeito sobre, né, É. sobre o custo de vida, sobre a população, sobre os preços, sobre a inflação, etc. Em escala menor, a mesma coisa pode acontecer no caso do IPI, Do né? PI. Então, quer dizer, você está colocando aqui, mostrando como esse caminho é um caminho que tem, quer dizer, É todos os caminhos são tortuoso. difíceis, não vamos também, mas E nós também sabemos, nós sabemos uma coisa, né, Francisco, que nossa estrutura tributária ela cai muito em cima da indústria. é, Nós sabemos disso. Uma eventual reforma tributária, uma das grandes discussões é essa, né? Que então que o setor serviços paga um pouquinho mais, porque o grande pagador de impostos no Brasil é a indústria. já, E o tá, setor, de fato, está barganhando uma redução aí, sempre que pode, barganha, e vem em linha com essa redução de PIS, significa um pouco isso, um alívio para o setor industrial, que a gente sabe que sofre aí de perda de competitividade há muitos e muitos anos no Brasil. Né? E uma das questões é exatamente a oneração, a carga tributária que incide sobre o setor. Né? Bom, continuando, então, o ministro também acha que pode conseguir um aumento de receitas extraordinárias no valor de 87,5 bilhões de reais. Basicamente, aqui seria através. Nós sabemos o que é o CARF, né? O CARF é um tribunal administrativo da Receita Federal, é onde se julgam causas tributárias. E hoje tem R$ 1 trilhão lá em causas tributárias para serem julgadas. O Brasil é campeão de causas tributárias, né? Porque a estrutura tributária é tão confusa, é tão complexa, que para você satisfazer a um auditor da Receita Federal, você insatisfaz o outro. Você fica bem com um, mas aí aquilo que você mudou significa que o outro vai dizer que não está ok. É muito complexo. Né? Então, uma empresa, para poder ficar em dia com a Receita Federal, ela tem que contratar um mega escritório de direito tributário e, ainda assim, corre o risco de não ficar. Então, existem muitas causas tributárias, o valor delas hoje é de R$ 1 trilhão. Uma parte desse R$ 1 trilhão, o Fernando Haddad pretende converter em receita extraordinária, 87,5 bilhões de reais, a partir de acordos para este ano. Né? Acordos entre o contribuinte, que está lá com a causa, e o CARF. Isso é muito complexo. Por mais que se tenha algum sucesso aí, é muito complexo, né? Porque essas causas são todas cheias de processos, de burocracias, enfim, longos caminhos a percorrer. Então, acho também que a gente não pode contar com essa receita extraordinária como uma coisa altamente provável, é o mínimo que a gente pode dizer. Né? Bom, além disso, uma revisão de cortes de 40 bilhões de reais de gastos, e basicamente com a revisão de contratos e de programas da União com fornecedores privados e outras instituições. Acho ótimo fazer uma revisão desses programas, desses acordos, desses contratos, mas pode ser que seja um número muito alto, uma superestimativa que, apenas com essa revisão, você consiga aí cortar gastos em 40 bilhões de reais, que era o tamanho da antiga Bolsa Família. Né? Então, basicamente, essas são. Por último, tem aí uma coisa que também vai acontecer, mas, enfim, contabilmente, eu acho muito complicado justificar, que é aquele PIS/COFINS daquelas pessoas, né, daquilo que está depositado, parado há décadas, de não retiradas de receitas do PIS/COFINS. Isso, então, entraria como receita primária do governo central, e o valor seria de 23 bilhões de reais, e automaticamente se converteria em gasto. Então, aqui a gente tem uma medida que seria neutra do ponto de vista fiscal. Quer dizer, o que eu estou questionando aqui é isso ingressar como uma receita primária do governo central. Na verdade, não é isso. Né? É um uso de um recurso que não é do governo central. Então, jamais poderia ser contabilizado, mas a lei orçamentária está prevendo essa possibilidade, então não está dentro, não está fora da legislação, vamos dizer assim.
Então, essas seriam as medidas. Todas essas medidas, como a gente está colocando, são medidas que podem até acontecer, mas, enfim, são ainda muito, muito incertas e cheias de dificuldades por definição. Enfim, Margarida, quer dizer, o fato do ministro estar atento a essa questão, de estar já Isso é muito bom. é muito positivo e repercutiu, inclusive, É, positivamente no comportamento é, dos mercados, etc, etc. é. Mas a gente ainda, olhando medida por medida, quer dizer, há aqui muitas interrogações sobre isso. Eu acho que o quadro para 2023 ainda está bastante indefinido. Nós vamos voltar a analisar isso, né? É. Acho que mais 2 meses já deve estar bem mais claro o que vai resultar em termos efetivos da administração da política fiscal nesse ano. E, mais importante, né, Margarida, a gente vai voltar aqui em algum momento para discutir isso, o novo arcabouço fiscal. Isso é o mais importante. Essa é que vai ser, na verdade, o crucial, né? Porque uma coisa é você, né, sair do equilíbrio, ou ter um déficit num Um determinado waiver, ano por razões pedido de. X, Y, Z. Outra coisa, mas se você tem um arcabouço fiscal que te permite prever que no longo prazo as coisas vão se acertar, basicamente, que a dívida pública não terá uma trajetória explosiva, Ok. ok. É, Então, nesse sentido, o arcabouço fiscal que vem aí é uma definição crucial e é, nós vamos estar aí aguardando isso nos próximos meses. Parece que até abril talvez saia um é. anúncio de alguma coisa, vamos ver. É, Então, vamos torcer para que seja uma coisa boa. Primeiro, uma regra fiscal ela tem que ser transparente, tem que ser simples o suficiente para todo mundo entender e tem que ser crível. Então, ela tem que ter credibilidade, né? Senão, isso é um desafio. Juntar isso tudo é um desafio. exato. Bom, ficamos por aqui, e voltamos na próxima terça-feira com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá.